Bem-vindos ao canal do Trouxa. Hoje a gente vai falar sobre poliamor, amigos com benefícios ou amizade colorida, celibato e relacionamento monogâmico. Então eu não vou ficar só no poliamor e relacionamento monogâmico não, vamos dar uma estendida. A base do que eu vou falar é uma reflexão que eu fiz e eu comecei a pensar nisso quando eu estava lendo aqui esse livro. Falta acho que 20 páginas aqui para terminar, é um trechinho só. E resumindo, o Nietzsche ele vai criticar muito a visão de moral que a gente tem, tanto no aspecto de construção social, no aspecto religioso, né? Ele meio que ataca os fundamentos do tipo, cara, vocês estão tirando aí esses fundamentos do rabo só pra cagar regra e querer mandar na vida dos outros. Então ele vê muito a moral como uma maneira de você impor uma visão de mundo sua em outras pessoas. Ele ataca muito a hipocrisia das pessoas, principalmente em relação à hipocrisia religiosa, né? E questiona muito isso. Aí eu fiquei pensando, tá, a gente vai falar de alguns conceitos que às vezes acabam sendo tabu, e é legal ter uma base em algum outro filósofo, né? Além só das viagens que eu faço aqui. Então, primeiro, a gente vai precisar definir um pouco o que é o amor. Então, os gregos têm várias definições, as mais famosas são as três, que seria o ágame, que é aquele amor incondicional, tipo amor de Deus por nós, tal, de você sacrificar pelo outro. O filéu, que é o amor assim de amigos, né, tal, mais fraternal, e o eros, que é aquele amor mais sexual entre parceiros sexuais, né. Então, a gente vai focar um pouquinho mais no eros hoje, porque a gente vai estar falando de arranjos afetivos aí, né, de casal, enfim. Não necessariamente só de homem, mulher, namorado, namorada, ou namorado, namorada, enfim. A gente vai falar de relacionamentos afetivos. Então, primeiro, quais são as bases que a gente pode ter pegando a natureza e a biologia pra gente falar, a gente faz isso por causa de tal coisa. É discutível, mas muita gente defende que o ser humano é um animal social, que está na nossa natureza se socializar com outros seres humanos. No aspecto biológico, tem um aspecto muito simples que é o da gente se reproduzir. Então faz muito sentido que a gente sinta uma necessidade de ter um parceiro sexual, porque a gente quer, segundo Schopenhauer, né, o amor é a vontade de fazer um bebê. Então a gente quer justamente perpetuar a nossa espécie, cumprir o nosso papel biológico, tá? Então nesse aspecto faz sentido. Uma viagem que eu tive, né, conversando, eu fiquei pensando, cara, por que será que na natureza tem algumas espécies de animais que são monogâmicos, então existe na natureza, né, principalmente em pássaros, né, que ficam, eu acho, se não me engano, pinguim e papagaio, né, ou araras, eles ficam junto pro resto da vida e se morre um dos dois, o bicho fica tipo solteiro, né, o bicho vira um incel, mais ou menos assim. Então eu fiquei pensando, como que isso acontece na natureza? Qual seria a vantagem, né, evolutiva de ter esse tipo de arranjo entre os bichos? Em outros casos, a gente tem o animal ali que ele vai fecundar, ele vai tentar se reproduzir com o maior número de fêmeas possível, no caso o macho, né? Porque a fêmea vai ficar um período ali com o animal, né, carregando o animal dentro dela, e o macho não, ele vai ali dar uma gozada, vai ali dar outra gozada, então assim, quanto mais ele se reproduzir, melhor. E o que isso tem a ver com humanos, né? Eu fiquei pensando, cara, a impressão que eu tenho, eu posso estar errado, tá bom? Se tiver algum biólogo aí, você pode comentar se eu estiver falando merda. Não tive muito tempo de pesquisar, mas eu vou fazer isso. A impressão que eu tenho é, os casais que são assim, tem na natureza, entre os animais, os casais que são monogâmicos, eles exigem uma dedicação maior de um dos pais ali para o desenvolvimento, né, eu ia falar da criança, mas do bebê ali, né, do bichinho. Então, por exemplo, se for um pássaro, a mãe vai ter que ensinar ele a voar, né, fazer algumas coisas ali que ele até está programado com aquilo, mas ele vai precisar de uma direção. E aí você precisa do outro parceiro para estar ali em volta do ninho, protegendo de predador, para ir pegar comida e buscar enquanto a mãe fica ali no ninho. Então, assim, faz muito sentido ser um arranjo monogâmico, porque tem o macho no caso, né, ou se o macho ficar no ninho, a fêmea no caso. Um deles vai ficar o tempo todo dando atenção ali, ensinando algo que o animalzinho precisa aprender para sobreviver, enquanto o outro está ali em volta, protegendo o ninho, indo buscar comida. Então faz sentido
ser um arranjo assim monogâmico full time, exclusivo. Ó, você é o pai, você vai cuidar aqui, você é a mãe, você vai cuidar aqui. Em outros casos eu pensei, faz sentido ser uma relação assim de poliamor entre os bichos, porque eles vivem em grupos, né? Então é uma matilha ali, né? Ou uma manada, enfim, eles vivem em grupos, então é como se o grupo cuidasse ali dos filhotes, não só a mãe exclusivamente. Então, enquanto o grupo está ali se revezando, o macho pode ir ali comendo várias fêmeas para justamente potencializar a existência da espécie. Então, a impressão que eu tenho é essa, tá? Se eu estiver falando merda aqui, algum biólogo me corrija, tá? Mas eu tive essa impressão. Aí eu fiquei pensando, tá, em relação aos humanos, porque se você pensar, a gente de certa maneira vive num grupo, né, no sentido de estar numa sociedade, só que também ao mesmo tempo a gente está meio que cagando pro outro, né? E eticamente falando, já que a gente tem a razão, não faz o menor sentido alguém ser obrigado a cuidar dos filhos de outro, né? Isso seria uma mistura entre moral e ética. Ah, mas o bebezinho tá ali passando fome, tá? Eu também concordo que é algo ruim, mas não existe uma obrigação ética. Pode até a gente discutir se existe uma obrigação moral ou não. Lembrando que eu separo moral, né, bem e mal, ética, permitido ou proibido. Né? A moral é subjetiva, varia de cada indivíduo, jamais deve ser misturada com a lei, e a ética já tem a ver com a lei. Tá, então, vamos começar com o primeiro arranjo aí. Arranjos monogâmicos. Tá? Quais são as vantagens que a gente pode ter num arranjo desse? Tá? Eu tive alguns desses na minha vida, inclusive um que foi muito longo, foram quase 8 anos, né? E assim, eu não sei como que acontece na sua cabeça, mas a impressão que eu tinha antes é que quando você tá ali, você realmente ama uma pessoa, isso é a impressão que eu tinha antes. Você meio que até acha outras pessoas atraentes, até pensa, nossa, transaria fácil com aquela pessoa ali. Mas você meio que perde o interesse das outras pessoas, porque justamente você tem aquela que você considera, porra, cara, achei a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Então assim, é muito difícil você não colocar outra pessoa num pedestal, né? Mas quando você realmente ama aquela pessoa que encaixa com você, né? Que o aspecto físico sexual encaixa, que a vibe do casal ali é legal, que vocês, é como se fosse uma parceria mesmo, né? Vocês acabam sendo amigos também, né? Então rola essa parceria. Você acaba perdendo interesse em outras pessoas, então assim, a gente já consegue pensar algumas vantagens. Primeiro, você vai ter menos chance de pegar uma doença venérea, né? Porque você conhece ali seu parceiro, é só ambos se cuidarem. O entrosamento que você tem como casal, tanto no aspecto sexual como na dinâmica entre você conhecer um ao outro, a intimidade que começa a ser gerada ali no arranjo monogâmico, fica mais tranquilo, que você vai aprendendo a lidar com a pessoa. E quando você está ficando com várias pessoas diferentes, é como se estivesse sempre ali começando alguma coisa, né? Então assim, pessoas são diferentes, têm manias diferentes, costumes diferentes, gostos diferentes. Então tem essa impressão, né? Acaba sendo uma vantagem um arranjo monogâmico. Você tem uma certa estabilidade emocional, porque você tem um parceiro fixo ali. Então, se você mora junto com um parceiro, te dá uma certa segurança, você começa a dormir melhor, né? Você começa a liberar oxitocina, se eu não me engano, quando você vai dormir e está dormindo junto ali o tempo todo, né? Rola uma certa simbiose ali entre o casal, né? Você começa a reparar, os casais começam a pegar trejeitos um do outro, dá aquela impressão que eles começam a ficar parecidos. E bom, você acaba também aumentando o seu ciclo de amizades, porque os seus amigos acabam conhecendo a pessoa que você tá, os amigos da outra pessoa conhecem o seu, então você expande um pouco aí o seu círculo social. E vamos pensar então, acho que a princípios é isso. Quais seriam as possíveis desvantagens de um relacionamento monogâmico? Você vai transar com uma pessoa só, né? Enquanto você está com ela, né? Se for um arranjo assim exclusivo, né? Então assim, você vai acabar passando algumas vontades, talvez. Ah, mas Mike, você falou que perde o interesse. Tá, você perde o interesse, mas você não ficou cego, você não está morto. Você vê alguma pessoa que você acha que tem atração ali, você pode pensar, pô, se eu tivesse solteiro, hein? E às vezes a pessoa até tá afim de você, a gente pode até discutir isso depois. Mas você vai ficar com uma pessoa só. Então, meu conselho é que você faça isso com alguém que realmente valha a pena, tá?
Você às vezes fica emocionalmente dependente dessa pessoa porque parece que só existe ela. Isso é muito difícil de lidar. Então, se você tá com alguém que você realmente ama ali, que você realmente gosta, você brigou com essa pessoa, às vezes acabou com o seu dia. Enquanto se você tiver um relacionamento com várias pessoas ali, você brigou com uma ali, tem outra, né? Ou né, você não está emocionalmente dependente de uma só pessoa. Ah, você acaba tendo algo para comparar, então é uma coisa que eu acho que até o Nietzsche fala de você comparar as coisas por contraste. Então ali você está com uma pessoa só, aquilo é o que você tem, né? Então você compara com ou não ter nada ou ter aquilo. Quando você está com várias, você comparar aquela pessoa é de tal jeito em relação a tal coisa, né? Eu não estou falando só no sentido sexual, estou falando no humor da pessoa, as coisas, atividades que vocês fazem junto, né? Gostos que você tem. Então você começa a comparar, né? E aí você vai meio que pensando, aquela pessoa eu consigo conversar disso, aquela outra eu consigo fazer isso, né? Então posso até dar os exemplos idiotas aí. Imagina, uma pessoa gosta de ir no cinema, a outra prefere conversar sobre livros, uma outra pessoa tem um espírito mais aventureiro, e às vezes você está com uma pessoa só, a pessoa conversa sobre algo que você tem interesse, mas, por exemplo, acha idiota a sua mania de assistir filmes de terror, às vezes a pessoa odeia. Por exemplo, só um exemplo, gente. Então, comparando esses dois arranjos, você ficar com várias pessoas tem aí as suas vantagens, né? É como se você saboreasse mais sabores, saborear, você experimentasse mais sabores, e aí você vai comparando o que você gosta mais, você começa a se adaptar a situações diferentes, né? E o risco, no caso aí de você estar em um relacionamento assim com mais de uma pessoa, é às vezes você não ter tanta intensidade, porque você é uma pessoa só, então você vai ter que dividir seu tempo entre várias pessoas. Você fazer um relacionamento durar por bastante tempo é difícil. Imagina com uma pessoa só. Imagina um relacionamento com várias, e aí você tem que meio que arrumar esse arranjo de um jeito que funcione. A questão dos ciúmes, eu acho que num relacionamento assim, poliamor, com mais de, sei lá, uma pessoa namorando 3 ao mesmo tempo, eu acho que talvez fique até mais fácil de lidar, porque você já está acostumado ali, né? Enquanto num relacionamento monogâmico, você fica com ciúmes um pouco mais à flor da pele ali, não tanto no sentido de posse, mas você pensa assim, se eu perder essa pessoa por alguém melhor, fudeu, porque eu só tenho ela. Então é o lance de você estar emocionalmente dependente ali. A princípio, eu acho que, pensando em humanos, o que mais pesa no caso de você não estar num relacionamento monogâmico é, primeiro, eu não vou usar a parte biológica para defender ou rejeitar, porque não faria sentido. Foi só um exemplo, uma analogia que eu fiz entre os animais ali, né? Existe isso na natureza. Porque assim, você usar um fato biológico para defender um dever ser seria uma falácia. O fato de existir na natureza relacionamentos, né, de o macho, por exemplo, fecundar várias fêmeas não justifica que na vida real, então quer dizer, o macho deve fecundar várias fêmeas porque é a natureza. Não, a gente tem esses impulsos dentro da gente, mas a gente também tem a nossa razão, a gente não é animal, então não dá pra eu justificar um comportamento racional humano com base, mas o animal também faz isso. Não. Não é porque o animal come bosta ali que eu vou pegar e vou começar a comer bosta, ou usar isso pra defender, né? Não tem nada a ver. Mas a gente tem um lance que é a construção social, que se o cara come várias ele é foda, se a mina dá pra vários ela é uma vagabunda. E da onde vem isso? A gente pode fazer essa comparação com o macho ali. Talvez seja uma coisa que esteja dentro da gente ali, né? Mas a fêmea não pode ficar com vários, o macho pode, o que seria uma falácia, mas talvez explique. A gente tem um aspecto de construção social e de religião que prega aquela coisa do casar virgem, da mulher tem que ser a santa, né? E ser submissa. Então a gente tem muito disso. Então quem não está num relacionamento assim normalzinho, padrão, monogâmico, vai sofrer
bastante julgamento das outras pessoas, corre um risco de sofrer um tipo de boicote social, né? Onde já se viu, a mulher ali tem 3 maridos, tipo Dona Flor, né? Tem 2, né? O cara ali tem 5 esposas, ou 5 namoradas, que porra é essa? Olha só que como que eles falam? Que degeneração, tal. Então, ó, antes de você torcer o narizinho aí, ó, conservador, é o seguinte, você tem todo o direito, ou deveria ter, né? Que a gente tem um Estado no meio. Eu vou tentar não politizar esse vídeo, mas tudo que eu estou falando aqui seria independente da existência do Estado. Qual seria a maneira ética da gente ter nossos arranjos? Porque o Estado não deve se meter na sua vida, cara. Ele não deveria nem existir, porque ele é um erro lógico. Intrinsecamente o Estado inicia agressão contra inocentes. Isso é errado, então eu vou deixar o meu lado anarco-chato aqui de lado pra gente conseguir conversar sobre esse assunto sem eu ficar falando de política. Mas ó, o Estado não deveria se envolver nisso. Então, a partir daí a gente não vai falar de ética tanto, a gente vai falar de moral. A sua moral, conservador, só vale pra você. Você pode convencer as pessoas usando argumentos que tal arranjo é bom ou ruim, né, deveria ser feito ou não, mas você não pode querer forçar ela, entendeu? Você tem você deveria ter, ao menos, toda a liberdade de boicotar tudo que você não gosta. Ah, eu acho uma bosta esse arranjo aí seu, não quero me envolver com você. Maravilha. Você só não tem direito de agredir, iniciar agressão com uma pessoa que tem um arranjo que você não considere bom, né? Porque aí é a sua interpretação pessoal de mundo. Porém, vamos meter o pezinho na realidade aqui. Se você tiver um relacionamento de poliamor aí, se tiver mais de um parceiro, a sociedade vai te julgar pra caralho. É foda aqui, ó. Se você não comer ninguém, se for virgão aí, você vai ser julgado como loser. Se você tiver com uma pessoa só, vão te julgar tipo, porra, cara, você vai transar com uma pessoa só pro resto da sua vida, vão te julgar. Se você tiver com vários parceiros aí, né, tiver um arranjo aí de poliamor, vão falar, nossa, cara, que coisa de devasso, que falta de vergonha na cara, você não ama nenhum deles. Ah, mas vão julgar isso, vão falar que você não ama ninguém. É óbvio, o ser humano adora julgar. Então, ó, desses 2 arranjos, eu acho que é o seguinte. Você, antes de tudo, ó, você vai precisar de muita maturidade, muita inteligência emocional. Então, meu conselho é, ao invés de você ficar decidindo qual desses tipos de relacionamento você vai ter, antes você aprende a não precisar de nenhum deles. E aí eu vou falar um pouquinho de celibato agora, e é um recado aí para os incels também. Seguinte, ó, antes de você se relacionar com outras pessoas, você precisa aprender a ser o seu melhor amigo, a sua melhor companhia. Você tá sozinho, não tá se sentindo miserável. Que a partir daí, se você encontrar alguém que vale a pena você investir seu tempo, independente do tipo de relacionamento que você tiver, se achou alguém que você acha bacana, que você conversa, que você sai com a pessoa e não tem estresse, a pessoa te faz sentir bem, maravilha, gasta seu tempo. Mas não é algo que você seja dependente. Então assim, você não estando com essa pessoa ou pessoas, você está bem. Estando com elas, você continua estando bem, ou às vezes até melhor, né? Porque você faz outras coisas que você não faria sozinho, tá? Então você precisa aprender a não depender de estar num relacionamento para estar bem. Uma vez que você consegue entender isso, o estar num relacionamento é só algo bom a mais na sua vida e não o pilar da sua existência. Então, resumindo aqui, se você conseguir encontrar pessoas que aceitem esse tipo de arranjo com você, ó, a gente vai ter um relacionamento, vai ser só eu e você e mais ninguém. E você vai precisar gostar muito da pessoa, que qual que é a escolha que você está fazendo? Entre todos os possíveis parceiros que eu poderia ter na minha vida, eu escolhi um só, que eu acho que vale a pena. E às vezes as pessoas tomam essa decisão simplesmente por causa que é uma obrigação do Estado, só pode casar com uma. Já acho que casamento nesses moldes é uma estupidez, porque o Estado não deve se interferir, se intrometer na nossa vida. As pessoas se envolvem nesse tipo de arranjo simplesmente por causa de um motivo religioso. Então você deveria usar o filtro da razão para pensar um pouco, será que faz sentido um Deus todo-poderoso, onisciente, justo, se importar tanto se eu me relaciono com uma pessoa ou com várias, se é um relacionamento hétero ou homoafetivo? Faz sentido um Deus
nesses patamares aí se preocupar tanto com isso? Ou será que é algo construído devido à moral vigente da época que o livro religioso foi escrito? Enfim, use o filtro da razão, tá? E se você encontrar pessoas que aceitem um relacionamento assim de poliamor com você, você vai ter que ter muito diálogo, estabelecer muitas coisas. É como se fosse um contrato que você vai fazer, né? Você vai ter que colocar, olha, eu quero isso e eu acho que deveria ser dessa maneira, você concorda? Aí vocês vão entrar num acordo aí. E o que celibato tem a ver com isso? Ó? Pouca gente sabe, mas eu fui celibatário por 3 anos, dos meus 17 até os meus 20, ó. Melhor época da minha vida, só que não. E o que me levou a essa decisão na época foi motivos religiosos. Eu era um cristão fervoroso, assim, né? Eu tive uma desilusão amorosa na época. Eu pensei, cara, Deus deve estar me punindo porque eu sou devasso demais. Não é possível, cara. O que eu fiz é uma punição divina, por isso que eu tô nessa merda aqui. Eu tive um pouquinho de depressão naquela época também. E aí eu lembro que eu pensei na época, eu vou focar na minha vida espiritual, em servir a Deus da melhor maneira, e Ele vai colocar a mulher correta na minha vida. Isso foi o que eu pensei na época, né? E depois de um tempo, né, depois desses 3 anos, minha cabeça começou a mudar um pouco, aí eu acabei namorando com outra pessoa depois, né, que durou aí 3 anos, aí sim. O que eu aprendi durante esse tempo, que não foi muito legal? O motivo que eu era celibatário na época era um motivo religioso, né? Eu queria focar na minha vida espiritual porque eu achava que Deus estava me punindo. Então eu não aconselho você a ser celibatário por esse tipo de motivo. Eu aconselho você a resolver ficar um tempo sozinho, entendeu? Sem buscar se envolver sexualmente, afetivamente com outras pessoas, para você se desintoxicar emocionalmente. Para você aprender, ó... eu tô sozinho e eu aprendi a gostar da minha própria companhia, a focar nas metas a curto, médio e a longo prazo. Eu já falei disso no vídeo Sou Feio, Vou Morrer Sozinho, no vídeo sobre como a filosofia mudou a minha vida. Eu comentei isso em alguns vídeos, o de hack mental também, né? De você pensar no pior cenário possível. Então, você ser emocionalmente independente é fantástico, cara, porque assim, você vai continuar sofrendo por várias coisas que às vezes estão fora do seu controle, mas você aprende a lidar com elas. E o motivo do seu sofrimento é às vezes ali uma adaptação que você vai ter que ter, e não o fato de você estar sozinho. Então você que é incel, cara, que você se sente feio, rejeitado já faz um tempo aí, é uma oportunidade que você está tendo, ó, para aprender a não depender de outras pessoas emocionalmente, a não se sentir mal porque ninguém quer me pegar, me acho feio, ninguém se sente atraído por mim. Você pode pensar aí, qual versão minha eu quero me tornar? Como que eu poderia ficar para eu me olhar no espelho e falar, caralho, agora tá massa essa porra. Que coisas eu poderia estar fazendo para eu ter orgulho em ser quem eu sou? É isso que você tem que colocar na sua cabeça nesse período que você tá, cara. Que é só um período, entendeu? E a partir do momento que você começa a cumprir as metas a curto prazo, aí você começa a cumprir as metas a médio prazo, entendeu? Você começa a pensar em abrir seu próprio negócio, você começa a fazer um NoFap direitinho, não ficar viciado aí nos seus impulsos sexuais, aí você vai começar a ter os benefícios do NoFap. Aliás, estou no dia 85 e não morri. Você vai começar a tratar as pessoas do sexo oposto, ou se você for gay ou lésbica, as pessoas que você tem atração sexual, você vai tratar elas de maneira normal, não vai ficar aquela tensão ali o tempo todo. Isso vai te deixar mais atraente, você vai aprender a estar melhor consigo mesmo, a se amar, e aí você vai começar a ficar mais gentil também, vai ser mais fácil para você se tornar uma pessoa mais gentil, sua companhia vai ficar mais agradável, isso vai te deixar mais atraente. Então assim, são passos que você tem que dar na sua vida, né, para você não colocar o carro na frente dos bois. Eu tô triste porque eu não pego ninguém, porque eu me sinto rejeitado, porque eu me acho feio, burro. Então peraí, tudo isso de ruim que você acha, você tem que usar como combustível para você buscar as coisas boas, tá? Esse é o melhor conselho que eu posso te dar. Aí depois desse período você vai pensar no relacionamento que você vai ter, se é que isso vai fazer falta para você, né? Eu vou te aconselhar, é muito legal você encontrar uma pessoa
né, que o fato dessa pessoa existir te faz feliz. É raro pra caralho, mas se você encontrar alguém e você tiver emocionalmente bem, né, eu não vejo motivo pra você não se envolver. Você só tem que ficar esperto, né, para não colocar a pessoa num pedestal, para não ter aquele amor platônico, não transformar, se for uma menina, a princesa da Disney, aí se for um cara, no príncipe encantado. Então é só você ter o pé no chão e sempre pensar que se você está num relacionamento feliz com uma ou várias pessoas, uma hora isso pode acabar e não é o fim do mundo, ok? Então, ó, um período de celibato, um período de nofap, desintoxicação sexual e emocional é fantástico, porque aí você aprende a ser o centro da sua existência, a buscar as coisas que potencializam a sua existência e a não depender emocionalmente de outros seres humanos. Outro arranjo que eu comentei seria você ter amizade com pessoas e você ter aí o famoso amizade colorida. Ó, você tem um risco muito grande aí, porque se a pessoa for sua amiga, seu amigo, e vocês começarem a ter uma vida sexual aí, é muito difícil você não se envolver emocionalmente. Você vai ter que estar muito maduro e deixar as coisas bem claras, porque assim, tem algumas coisas que podem acontecer. Sua amiga pode te encontrar em algum lugar e você tá com outra pessoa, e aí ou você encontrar o seu amigo ou amiga com outra pessoa e sentir ciúmes. Que o ciúmes é o quê? É um sentimento de posse e às vezes é o medo de perder, de não ser bom o suficiente. Então você vai ter que lidar com isso. Se acontecer na sua vida de você encontrar alguém que seja maduro o suficiente para falar, ó, quando a gente puder a gente sai, a gente se diverte, a gente fica, a gente transa, enfim, se tem um relacionamento desse tipo, olha, é como se você tivesse uma namorada e um namorado só com a parte boa, porque vocês estão se divertindo junto, vocês estão fazendo sexo junto, vocês estão dividindo as coisas junto e vai deixar as coisas menos tensas, né? Porque você já conhece a pessoa, mas é muito raro. Poucas vezes na minha vida eu vi esse tipo de arranjo acontecer. A gente vê muito em filme, né, em série e tal. Na vida real é raro, porque é difícil você se relacionar com seres humanos. Então, mas se você tiver essa sorte, ó, parabéns, aproveite. Só lembre-se de uma coisa, ó, ninguém tem o direito de impor o tipo de relacionamento que acha adequado a nenhum outro ser humano. O fato da pessoa dar a bunda ou não dar a bunda não muda nada na sua vida, né? Ela só não pode querer dar a sua. O fato da pessoa transar com uma ou várias pessoas não define o caráter dela e não tem nada a ver com a sua vida. O fato da pessoa querer ser virgem e transar só depois do casamento ou ter uma vida de celibato não faz dela um ser humano menos valoroso. Foi uma escolha pessoal dela, tá? Então não interfere em nada na sua vida também. Talvez interfira se você tiver afim da pessoa, mas você vai ter que respeitar a decisão dela. Então, tente ter maturidade nesse sentido, gente, de você entender que pessoas têm preferências diferentes, elas têm desejos diferentes, elas se relacionam com outras pessoas de maneira diferente que você e tá ok. Isso não precisa ser um problema para você. Meu conselho, relacione-se, agora não sexualmente, estou falando, tem amigos com visão de mundo diferente da sua, né, visões de mundo diferentes da sua, para você aprender com elas, ou pelo menos ter uma perspectiva diferente. Tem amigos de religiões diferentes, que defenda arranjos sociais diferentes, que tenha arranjos afetivos diferentes, que aí você entende a perspectiva dessa pessoa e vai te dar uma certa maturidade. Tá bom? E vai talvez até te ajudar a escolher o arranjo que faz mais sentido pra você, tá bom? Eu tô falando meio baixo porque eu tô gravando de madrugada novamente, tá bom, gente? E eu vou ver se eu solto esse vídeo, hoje é terça-feira, eu vou ver se eu solto amanhã ou na quinta. E depois eu vou fazer um outro vídeo que a gente vai abordar algum desses temas quando eu chegar no dia 90 de NoFap, né? Que eu tenho uma surpresinha aí pra falar pra vocês que estão nesse desafio NoFap, tá? Então aguarda aí, que vai valer a pena, tá bom? E gostou do vídeo, deixa aqui o like, se inscreva no canal. Se você quiser virar meu apoiador, esse conteúdo que você faz é tão bom, mas faz diferença na minha vida. Os links de Apoia-se, Patreon, Paypal, tá tudo aqui embaixo. Você cadastra o seu cartão ali, você pode me ajudar o canal com o que você quiser, tá bom? Beijo do trouxa.